Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula, entrando no módulo que iremos entender quais foram as consequências da questão cultural quando teve o contato entre o europeu, países da África, continente africano, que hoje é formado por 54 estados. Lembrando, a gente vai ver isso mais no próximo módulo, cada cultura dessa africana tem uma forma de pensar, uma forma de agir, culturas completamente diferentes, o continente asiático e parte da Oceania. Então, na aula anterior, nós estudamos que em 1415, quando Portugal chega em Celta, começa o período das navegações. Também estudamos que o pioneirismo português se deu pela formação de um Estado, pela construção da escola de Sagres, pela utilização de técnicas de navegações. Muitas dessas técnicas já eram utilizadas pelos mouros islâmicos e principalmente pela questão do dinheiro. Lembramos também que estamos no período do metalismo, aonde que o principal fator que leva esses estados a se lançarem ao mar à procura de rotas comerciais que dessem mais lucro era o principal incentivo. Essa questão que nós durante muito tempo estudamos, que eles se lançaram ao mar por serem heróis, desbravadores, isso tudo cai por terra hoje. Bom, se sabe muito bem, pelo lado econômico da história, que o que interessava para eles era o metal. Bom, mais importante do que você guardar datas, nomes sobre fatos, a história que deixa ela mais interessante é você saber qual o motivo que aconteceu, o que levou aquilo a acontecer e quais eram as verdadeiras razões. Bom, então, em 1415, Portugal chega em Celta. Você tem a primeira, que nós chamamos hoje de feitoria, onde aquele barco chegava, atracava aquelas caravelas. Botei no vídeo da aula anterior uma réplica da caravela de Cabral, que se encontra hoje no Museu da Marinha, na Praça 15. Vocês imaginaram andar num barco daquele tamanho? Um ano indo, um ano voltando até a Índia? Imagine a viagem como é que era, né? E eram na época, vamos entrar também quando chega no descobrimento do Brasil, que foram a esquadra de Cabral. Bom, claro que depois de Cabral teve outras esquadras. Então parava-se o barco ali, reabastecia, fazia as transações comerciais e o barco voltava para a Europa. 1434, você tem o Cabo do Bojador. 1488, Bartolomeu ele atravessa, que é o Cabo da Boa Esperança. 1498, Vasco da Gama ele finalmente consegue chegar aonde seriam as Índias Ocidentais, continente asiático. Em 1500, Cabral ele volta com o intuito, foi a maior expedição naval que Portugal monta, e o intuito basicamente era comércio. Bom, o Brasil, eles já sabiam que o Brasil existia, eles só vieram, pararam aqui, tomaram posse da terra, confirmaram. A gente vai ver isso mais claramente quando chegar no capítulo do Brasil. Cabral continua a sua viagem, chega em Calicut. É claro que nem sempre os portugueses eram bem-vindos em todas as regiões. Volta, a gente vai entrar também mais em detalhes no próximo capítulo. Volta para Portugal. Metade dos seus navios se perderam. Que teve um lucro que a gente já trabalhou isso na aula passada, de quase 3.000% do que custou a viagem inicial. Então, para Portugal, essas ligações comerciais eram fundamentais para você ter o acúmulo de capital, dinheiro, que a gente conhece hoje, e principalmente o metalismo. No 8º ano, vocês vão ver que Portugal vai se tornar uma potência econômica, início do século XV e XVI, que infelizmente, por acordos comerciais, não só Portugal como também Espanha, e a entrada dos outros países na corrida das grandes navegações, Portugal ela vai deixar de ser uma potência econômica, e quem vai tomar conta desse poderio armado durante um tempo vai ser Espanha, depois da Espanha Inglaterra,
E a Inglaterra vai dominar o cenário econômico do mundo até início do século XX, quando depois vai perder a sua posição para os Estados Unidos na Primeira Grande Guerra Mundial, que vocês vão estudar lá no nono ano. Então Portugal criava essas feitorias, era onde os barcos paravam. Claro que você tinha esse contato com os que eles chamavam de nativos daquelas regiões. Isso futuramente, a gente vê na próxima aula, vai gerar o maior tráfico negreiro, ou como se chama hoje, uma das maiores diásporas do continente africano, onde massas de pessoas são deslocadas contra sua vontade, se tornarem escravos na América, e isso vai desde o Brasil até todo o continente americano. Bom, isso, é claro, vai ser um choque cultural. Acredita-se que o número estimado de negros que vieram para o Brasil, somando o restante da América, tenha sido na casa dos milhões. É difícil você acertar um número preciso, porque você tinha o contrabando também, claro, você tinha navios que traziam escravos e não declaravam a sua carga. É isso mesmo, tá? O escravo negro era considerado uma carga, não era considerado como um ser humano. Mas vamos entrar mais profundamente nessa questão na próxima aula no módulo. Então, construiu suas feitorias. Você tinha um comércio que certamente é o que interessava Portugal, só que a chegada desse europeu na África e na Ásia e 1500 na América, lembrando que quando Portugal chega na América em 1500, Cabral, o Brasil realmente só passa a ser colonizado, só começa a se dar devida importância ao Brasil 30 anos depois, e basicamente o Brasil ficou largado e só houve interesse de Portugal quando eles começaram a perder suas colônias e suas feitorias para as outras nações que entraram na corrida da expansão marítima comercial. Lembrando também que esses conflitos que os portugueses tiveram com o continente africano levou à morte até de um rei. Bom, o rei de Portugal. Então o que acontece? Esse contato cultural, de certa forma, se você for levar para o lado europeu, na visão etnocêntrica, essa visão etnocêntrica é quando você acha que uma cultura é superior à outra. Infelizmente, ainda hoje nós temos pessoas, sociedades, estados e alguns grupos que acham que a sua cultura é superior à outra. Ou, como se falava lá atrás, nascido em berço de ouro. Uma das expressões que se usa. Então, durante muito tempo, o europeu, na Idade Média, pensava-se que o continente africano, juntamente com o continente asiático e a América, ali viviam pessoas que não tinham cultura nenhuma, conhecimento nenhum. É claro que com o passar do tempo, isso foi caindo por terra, e hoje em dia a história ela consegue comprovar que as sociedades do continente africano, sociedades do asiática e principalmente também da América, você tinha sociedades completamente avançadas em vários aspectos, até mais avançado que o próprio europeu. Bom, um exemplo disso é quando eles chegam na África. Claro que eles já tinham contato com esses povos, somente por questão de movimentação de produtos por terra. Por exemplo, o Egito. O Egito já usava o álcool há 2000 anos atrás, enquanto o europeu ainda usava o álcool somente para beber, através da destilação de vinho. O egípcio já usava o álcool, claro, além de beber, como remédio e matar germes que tinham no Rio Nilo. Então, para vocês terem ideia, como uma diferença de conhecimento em uma ciência que o europeu, durante muito tempo, principalmente nesse período que vai se passar, que é a Reforma Protestante, depois do Renascimento Cultural, o europeu não tinha nem noção direito do que era química, coisa que os povos da civilização egípcia já tinham uma base de conhecimento não só do álcool, como a utilização do vinagre, também como uma forma de condução, alguns dizem que até elétrica, né? Mas vamos continuar aqui. Quando você chega na Ásia, esse português, não digo português, não está mais centralizado em Portugal,
ele tem contato com as culturas asiáticas, onde você tinha uma questão de hábitos e costumes completamente diferentes do europeu. Técnicas de agricultura mais avançadas, técnicas de navegações, para vocês terem ideia, enquanto uma caravela portuguesa, que vocês viram no vídeo aí anterior, tinha aquela dimensão, um jungo chinês tinha 5 vezes aquele tamanho daquele barco. Então, para vocês terem uma ideia da questão do conhecimento náutico chinês, tem um historiador naval inglês que, em sua obra, ele define claramente que possivelmente chineses já chegaram na América bem antes dos europeus, principalmente pela sua tecnologia náutica de construção. Se você for pegar como Calicut, aonde Cabral chegou, a ciência ali já era altamente desenvolvida, questão social, enquanto o europeu ele estava ainda preso às amarras dos dogmas do cristianismo esse, Igreja Católica. Essa mudança só vai ocorrer somente com a Reforma Protestante, aonde esse europeu que se converte ao luteranismo, ao anglicanismo, ele vai ter mais liberdade de pegar esse conhecimento que ele vai ter com essas trocas culturais do continente africano, americano e asiático e levar para a Europa. Os árabes, no século XII para XIII, já faziam transfusão de sangue, coisa impensável no europeu. É claro que essa transfusão você tinha um risco de você vier a falecer por eles não saberem a questão da tipagem sanguínea. Isso o europeu só foi praticar isso séculos depois. Quando você vai para a África, além do Egito, você vai ter sociedades que já trabalhavam metal, que tinham alta tecnologia em metalurgia, construção naval. Quando você vem para a América, Cabral, 1500, depois as outras expedições até o início da colonização, inicialmente eles vão encontrar civilizações nativas, como eu já tinha explicado para vocês, que são chamados de índio, porque Colombo achava que tinha chegado na Índia. Os nativos da terra, ele tem contato com culturas, e nessa, Cabral, depois os outros navegantes, povos indígenas que ainda viviam no período de desenvolvimento humano que nós conhecemos como pré-história. Tá? Agora, se eles tivessem tido contato com os outros povos, os pré-colombianos, incas, astecas e maias, aí eles teriam uma noção da grandeza do conhecimento. Principalmente os maias, que tinham um conhecimento astronômico impensável para o europeu daquela época. Então, juntamente com essas trocas, esse contato cultural, felizmente o europeu daquela época se achava uma cultura superior. E além dessa cultura superior que eles tanto pregavam, juntamente com a colonização veio a igreja. Vamos lembrar que a igreja ela passava por um processo de reformista e na sua contra-reforma, uma das respostas foi a criação da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição essa que já, na verdade, já tinha desde o século X ou XI, só foi reativada, e a criação dos jesuítas por Loyola. Então, aonde o português chegava, criava seu porto, tinha suas relações comerciais, futuramente na África principalmente. Muitas dessas relações passaram a ser diretamente ligadas à escravidão humana, e a igreja chegava e com seu pensamento tentava ter novos seguidores do cristianismo. É interessante esse choque cultural que você vai ter, principalmente na questão religiosa, porque você tem culturas na África, praticamente a grande maioria, em parte, você tem politeístas, certa parte da África você tem monoteístas, e essas questões religiosas são bem mais antigas que o próprio cristianismo. Então, juntamente como Portugal chegava a cultura europeia, que em muitos casos
era considerada, para eles, que seria uma civilização, já para quem era e sofria isso, claro que não, né? A igreja vinha junto também com o seu diálogo, seu discurso de conseguir mais devotos à sua fé cristã. É claro que isso não foi aceito de forma pacífica em todos os lugares onde Portugal chegou. Aqui no Brasil, quando esse escravo ele vinha para cá, deixa eu ver isso também era no próximo módulo, a Igreja Católica ela se preocupou em apenas converter, em parte, os índios, os nativos da terra, e não os escravos que, na visão de muitos daquele período, nem humanos eles eram. Bom, tinha um termo que se usava muito que era os boçais. Boçais, lá atrás na colonização, era aquele nativo, aquele escravo, que nem o português conseguia falar. Português esse que é completamente diferente das línguas nativas do continente africano, principalmente do continente asiático, que a maioria das civilizações asiáticas, elas naquela época não usavam o que nós conhecemos hoje como consoante. Tá bom? Então esse choque cultural, de certa forma, isso vai afetar os povos que eles ocupavam e vai afetar mais ainda a questão da história da cultura deles. Muito dessa história cultural deles vai se destruir, vai se perder, como se dizia nas areias do tempo. Só vocês terem ideia, no século 17 para 18, os franceses praticavam tiro com bala de canhões nas esfinges egípcias. Isso é uma prova de desrespeito que o europeu daquele período tinha em relação uma das provas, é claro, com tantas outras, que o europeu não tinha um total respeito pela cultura dos outros povos. Bom, então esse choque cultural que você vai ter na África, isso vai gerar frutos. Você teve alguns países, como eu citei na aula anterior, que o português é a língua oficial. Na Ásia você tem a cidade de Macau, que é dentro da província chinesa. Lá é uma cidade cassino, onde muito brasileiro vai para lá. Aquele brasileiro que não sabe inglês, ou aquele brasileiro que não sabe nada em mandarim. Bom, então é um reduto de muito brasileiro que vai passar férias para conhecer um pouco da cultura chinesa. Bom, se você vier para o Brasil, você vai ter uma mistura cultural que eu considero riquíssima. Você vai ter a cultura europeia, você vai ter a cultura nativa do índio e você vai ter a cultura africana. É por isso que o Brasil, para muitos aspectos lá fora, é visto como um caldeirão cultural, onde você teve uma mistura, uma miscigenação, como alguns falam, São Paulo é uma cidade cosmopolita, onde você tem a somatória de várias culturas. E com o passar do período de colonização do Brasil, você também vai ter a chegada da cultura dos povos vindo da Ásia. Uma coisa interessante de se pensar e o que vai vir à frente. Se você teve uma interferência cultural lá atrás, o que se procura hoje nas sociedades do continente africano, etnias, não só na África, como estão aqui no Brasil, na Ásia, é procurar lá atrás, através do estudo da história, as raízes culturais desses povos, que muito deles se perdeu com essa colonização europeia, que no final das contas, a única coisa que interessava para eles era o dinheiro. Se sobrasse alguma coisa depois, para eles, tanto faz. Por esse motivo que nós chamamos esse tipo de colonização de exploração, onde você chega, tira aquilo que lhe interessa e, com o passar do tempo, deixa a deriva, como é um termo que se usa na navegação daquela época que se usa até hoje. Então, por hoje nós terminamos e até a próxima aula. Tchau.